Todos vocês que estão conosco aqui são bem-vindos, nossos amigos que estão nos visitando, sintam-se à vontade, vocês estão em casa para adorar a Jesus junto com a gente, tá bem? A todas as famílias que estão conectadas com a gente pela internet também, que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês sintam a presença do Espírito Santo, assim como nós estamos sentindo nesse ambiente aqui tomado pela glória de Deus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, o quarto livro do Novo Testamento, João, capítulo 4. Eu tenho uma palavra para você, que essa palavra está guardada no meu coração, fazem meses que ela está no meu coração. E Deus quis que ela fosse liberada sobre as nossas vidas nessa noite. E como já foi ministrado aqui pelo Naldo, vai acontecer um milagre aqui nessa noite. E você vai receber esse milagre nessa noite. João capítulo 4, a partir do verso 31. Eu quero falar contigo hoje sobre o propósito é aquilo que nos sustenta. Tá bem? A palavra de Deus então diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos, vejam os campos, pois já estão maduros, estão brancos para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Diga comigo: para a vida eterna. Para que se alegrem ao mesmo tempo, tanto o que semeia quanto o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado que diz: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam, mas vocês aproveitaram o trabalho deles. Amém, meus queridos? A gente aprende no mundo em que nós vivemos uma ideia, uma crença de que nós trabalhamos para comer, né? E fala-se muito isso: eu preciso trabalhar porque eu preciso comer, né? A gente vê essa conversa de Jesus com seus discípulos aqui, e a gente percebe que quando a gente conhece a Deus, e Deus mostra para nós a vida verdadeira, a vida com perspectiva para a eternidade que Ele tem para nós, pensar dessa forma é uma enorme de uma miséria. Trabalhar somente para comer é muito pouco. O que Deus espera de nós com o trabalho das nossas vidas, das nossas mãos, é algo de muito maior valor do que simplesmente comida. Comida que você e eu, a gente come hoje e amanhã já nem está mais dentro do nosso corpo. E o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos aqui nessa situação, Ele chama a atenção deles e nossa para essa realidade. Os discípulos, eles chegaram e estavam todos preocupados com Jesus, porque Jesus estava ali paradinho e estava bem, estava animado, e não estava aparentando que ele estava muito com fome. O que estava acontecendo é que Jesus estava viajando com seus discípulos, e ele estava passando por uma região, que é a região considerada dos samaritanos, e pararam num lugar ali. E os discípulos de fora de uma cidade, os discípulos de Jesus então foram para dentro daquela cidade samaritana para comprar comida. Tinha lá um dos discípulos que recebia as ofertas, que era o Judas. E ali eles usavam estes recursos para eles se manterem. E aí eles foram, e Jesus ficou. E aonde Jesus ficou tinha um poço, e tinha uma mulher daquela cidade samaritana que estava ali se servindo.
E Jesus puxa assunto com aquela mulher. Ela estava num poço, pegando água, e Jesus começou a falar com ela sobre água. E a mulher começou a compartilhar a importância da água. E a importância de ter aquele poço muito bem cuidado, mas Jesus já estava falando para ela: mulher, você está preocupada demais com aquilo que não é tão importante assim. Tem a sua importância, mas não tem importância para sustentar a sua vida para toda a eternidade. E Jesus, falando com ela sobre água, começou a revelar o coração dela e mostrar a ela que ela era uma mulher apegada demais com coisas que esse mundo oferece, mas que não sustentam a nossa vida para a eternidade. E que nessa busca de tentar encontrar felicidade, aquela mulher fez da vida dela uma verdadeira novela. Fez a vida dela uma verdadeira aventura de altos e baixos. E Jesus, conversando com ela sobre água, falando: você é uma mulher muito carente. Só que eu quero dizer a você, Deus marcou esse encontro entre mim e você aqui para eu dizer para você que Deus quer suprir essa carência. E eu vim aqui para suprir essa carência no seu coração. E aí então aquela mulher foi impactada pelas palavras de Jesus. Quando os discípulos voltam, depois de terem ido comprar comida lá na cidade, e a mulher foi, e provavelmente eles tenham se cruzado no caminho, mas não se deram conta um do outro, porque aquela mulher ficou espantada com o que Jesus estava falando sobre a vida dela. E ela foi chamar as outras pessoas da cidade, e chegam os discípulos. E Jesus estava tranquilo. Ele não estava preocupado em comer naquele momento. E os discípulos se incomodam por Jesus. E chegam para ele e dizem: mestre, come alguma coisa. O senhor está precisando de alguma coisa para se manter, para se fortalecer. E aí então é que nessas palavras que a gente está meditando, Jesus dá uma resposta para eles, semelhante à resposta que Jesus dá para as mulheres. Vocês são preocupados demais com aquilo que não sustenta tanto assim as suas vidas. Eu quero dizer para vocês que eu já tenho uma comida. E aí os discípulos começaram a falar: ué, Jesus escondeu um sanduíche no bolso e não falou para ninguém? O que foi que Jesus arrumou? Como é que ele comeu? Aqui fora da cidade, não tem nenhuma lanchonete, um restaurante por aqui. Aí Jesus quer explicar para eles: a comida que me sustenta e que me mantém de pé nesse momento é fazer a vontade do meu Pai, é viver no centro do coração do Pai, é ter uma vida onde as obras dos céus são realizadas através da minha vida. É isso que me sustenta de verdade. E aí então os discípulos e Jesus começam a conversar sobre isso, e ele vai ministrando sobre as vidas deles nesse sentido. E queridos, isso é uma coisa que eu te convido a pensar nessa noite. Eu já falei aqui que a palavra de Deus mostra para nós que a gente se preocupa demais com aquilo que tem a sua importância, tem o seu valor, não estou negando isso, mas não nos sustenta tanto assim. A gente se preocupa demais com coisas que passam muito rápido, quando no lugar a gente acaba se preocupando de menos com aquilo que é o mais importante, que nos sustentará para toda a eternidade. A gente está falando aqui sim, gente, sobre preenchimento, sobre satisfação, sobre vida feliz de verdade, sobre vida que acerta o alvo, a vida onde você e eu, ao vivermos ela, a gente tem uma satisfação, uma realização de saber: eu estou vivendo exatamente aquilo que eu fui criado para viver, para ser. As coisas que a gente come, a comida aqui dessa terra, ela não pode ser um fim em si mesmo. Essas coisas não podem ocupar o nosso coração, além daquilo que é a sua necessidade, o espaço que elas têm de importância na nossa vida. Mas esse é o problema que a gente tem, e que Jesus chama a nossa atenção aqui. A gente pega coisas de pequeno valor e a gente faz com que elas se tornem um fim em si mesmas. E a gente não percebe que a gente começa a trabalhar para estas coisas.
E elas dominam a nossa vida. Só que elas passam. E elas passando, a nossa vida vai passar junto. Queridos, eu quero chamar a sua atenção, eu quero te convidar nessa noite a pensar sobre isso. O coração de Jesus aqui se revelando a nós, mostrando que Ele tem um propósito nas nossas vidas. E quando Jesus veio ao mundo, Ele veio nos tirar dessa condição miserável, de a gente viver para coisas que são um fim em si mesmo, e mostrar para a gente que tem muito mais. Que existe algo muito além, que está preparado desde a eternidade para você e para mim. E a gente vive assim, de cabeça para baixo, olhando para o chão, tentando achar coisinhas onde a gente pode agarrar-se nelas e a gente se alimentar delas e elas trazerem satisfação para a nossa vida durante um tempo. Jesus, Ele se torna o caminho para nós. E na vida dele, há inspiração para nós vivermos a vontade de Deus. Jesus veio ao mundo não para se fazer de bonito. Jesus veio ao mundo não para criar uma nova moda ou uma nova tendência global. Jesus veio ao mundo porque Deus me ama e Deus te ama. E a vontade de Deus era que esse amor fosse derramado sobre os nossos corações. Por isso Jesus veio ao mundo, para trazer este amor até os nossos corações. E mover o nosso coração de volta para Ele, porque Ele nos amou primeiro. E a gente entender que não existe lugar melhor, que não existe situação melhor para nós desfrutarmos a nossa vida, do que estarmos no centro da vontade de Deus. Lembra-se, Jesus veio e Ele se tornou o nosso caminho. Ele veio não para realizar a vontade dEle, para impor a vontade dEle, Ele veio para fazer a obra do Pai. E Ele então se torna o nosso referencial. Jesus, Ele negou a sua própria vida, para que a vida de Deus, a glória de Deus, do Pai, se manifestasse na vida dEle. E Ele mostra, se você quer encontrar realização na sua vida, este é o caminho. Queridos, sabe o que trabalhar apenas para comer ensina a gente? Faz a gente? Faz acontecer, muda dentro da gente? Começa a fazer a gente ficar preocupado demais conosco mesmo. E pela mesma razão, quando Jesus veio ao mundo, Ele disse: eu vim para fazer a vontade de meu Pai e realizar a sua obra. E é isso que preenche o meu coração. É isso que me sustenta. É um propósito. É algo pelo qual viver. É algo pelo qual dar a minha vida toda por ela. E é por causa disso que Jesus, aqui mesmo no Evangelho de João, só que um pouquinho mais para frente, Ele vai dizer: e por causa disso eu falo a vocês que o meu mandamento é este, que vocês amem-se uns aos outros. Porque o mandamento supremo de Deus é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. É interessante isso, que o ame a você mesmo, ele é apenas um recheinho. Ele é apenas um detalhezinho no meio de tudo isso aí. Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Sabe por quê, meus queridos, que amarmos a nós mesmos é só um detalhe? Porque amar a Deus é amar a vida. Nós nos sentimos verdadeiramente amados quando nós amamos o autor da vida, aquele que nos criou, o Pai que está nos céus. E Ele então se torna a nossa missão, que a vida dEle, que o reino dEle se torne realidade aqui na terra, nas nossas vidas. Então Jesus, quando Ele seguiu o caminho da cruz, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele se sacrificou na cruz do Calvário. E aí então, Ele ressuscitou. A luz dele, a luz da sua vida, foi apagada na terra, para acender a luz da vida para a eternidade.
para que você e eu, para que a luz das nossas vidas também, que estivessem acesas para este mundo, para esse monte de coisa que passa neste mundo, ela fosse apagada, para que a luz das nossas vidas fosse acendida para também uma perspectiva para toda a eternidade. Queridos, a nossa vida só tem um propósito que vale a pena de se viver: se o reino eterno de Deus descer à terra. Se através daquilo que você e eu fazemos, qualquer coisa mais simples, sentar para conversar e talvez orar com uma pessoa, servir alguém em amor que está passando por alguma necessidade, isso vem se tornar então o reino de Deus se estabelecendo, se espalhando na terra por meio da sua vida e da minha vida. Porque foi isso que Jesus ensinou a gente, queridos. Não foi isso que Jesus ensinou? Em Mateus capítulo 6, quando ele deixa um exemplo de oração, ficou conhecido como a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a falar isso ao Pai: venha a nós o teu reino, Pai. Não tem outra coisa de valor a não ser que o teu reino esteja aqui em nós, se estabeleça através das nossas vidas. Sabe, meus queridos, que uma vez eu já conversei com algumas pessoas aqui, comentando curiosidades do mundo que tem a ver com isso. E houve uma vez que um amigo meu, ele estava compartilhando dos conhecimentos dele na área da biologia, e ele falou sobre o ser vivo mais breve do mundo. E o ser vivo mais breve do mundo, de vida mais curtinha no mundo, é uma espécie de mosquitinho. É uma espécie de mosquitinho chamado efeméridas. O efeméridas, ele vive 24 horas. E muitos filhotes de efeméridas não têm nem tempo de comer durante o seu tempo de vida. Eles vivem durante o seu tempo de vida com os nutrientes que receberam quando foram gerados, da mãe, sei lá. Alguns nem se alimentam. Então, na vida da efeméridas, a única coisa que tem valor é que ela tem a capacidade de se reproduzir. De, nesse tempinho curto da sua vida, ela colocar ovos, para que quando ela vier a morrer, ela dê continuidade à vida. E os seus filhotes sigam em frente. Então aí alguém pode pensar: uau, que crueldade. Poxa, viver uma vida tão curtinha, nem dá. É um mosquitinho, tem asas, poderia voar pelo mundo. E não dá tempo, porque só tem 24 horas de vida. Qual que é o valor de um ser vivo como esse? E aí a coisa é interessante. Essa espécie de inseto é uma das espécies de inseto mais antigas da Terra. Um insetinho que vive 24 horas e que muitas vezes não tem nem tempo de comer e morre. O propósito da vida de uma efeméridas é gerar a vida que vai continuar depois dela. A vida dela passa muito rapidinho, mas ela pôde contribuir para esse propósito maior de a vida ser levada em diante. Meu querido, minha querida, quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio para retirar a vida de ninguém. Ele não veio para tomar as vidas para Ele. Ele veio para dar a sua vida. E no que Ele deu a vida dele, a glória do Pai se manifestou na vida dele. E Ele vai nos chamar. Semana passada a gente falou sobre isso. Se você me ama, então cuide dos seus irmãos. Sabe que talvez você tenha visto a notícia também
de um homem que faleceu hoje, o prefeito da cidade de São Paulo, né? Neto do antigo político Mário Covas, o Bruno Covas. Curiosamente, um homem com a mesma idade que eu, 41 anos. Foi afetado por um câncer agressivíssimo em regiões vitais. E já fazia algum tempo ele recebeu dos médicos a palavra de que era dificílimo o quadro dele. E mais recentemente ele recebeu a informação de que o quadro dele seria irreversível. Eu estava lendo esses dias uma notícia de que ele foi muito criticado durante essa semana. E ele foi muito criticado porque ele tomou uma decisão. A decisão que ele tomou foi de pegar um filho que ele tem, adolescente novo, não sei exatamente, mas se não me engano o filho que ele deixou tem uns 13 anos, por aí. E essa semana teve um jogo de futebol muito especial. A final da Copa Libertadores da América, né? E ele tomou uma decisão. E os médicos também não gostaram da ideia. Mas ele decidiu assumir a responsabilidade. Ele pegou o filho dele e realizou o sonho de ir com o filho dele numa final de um torneio de grande importância e curtir com o filho dele um jogo como esse nos últimos momentos da vida dele. E aí fotos e tal, e as pessoas criticando, falta de responsabilidade, dando um mau exemplo. Eu acho muito interessante, gente, eu vou falar uma coisa para você. Porque isso é uma coisa que acontece frequentemente com pessoas que decidem viver o propósito de Deus para as suas vidas. Vai ter muita gente para criticar você. Vai ter muita gente para falar contra aquilo que você faz, a vida que você vive. Mas eu posso falar uma coisa para você. Infelizmente, aquele garoto, ele vai crescer o resto da vida dele sem o seu pai. Mas uma coisa eu tenho certeza. Ele nunca mais vai se esquecer do pai que ele teve. As lembranças que ele vai guardar do pai dele, para o resto da vida dele. Um dia ele vai se tornar um jovem adulto. Um dia ele vai ter a sua própria família. E ele vai se lembrar, talvez, num dia dos pais, o meu pai não está aqui comigo. Mas ele está no meu coração, porque um dia, quando ele já não tinha mais vida para viver, os médicos já tinham desenganado o meu pai. Na fraqueza dele, ele deve ter falecido com algo em torno de uns 65 quilos por aí, de tão fraco que o corpo dele estava. Ele juntou o resto de força que ele tinha no final da vida dele para estar comigo num jogo de futebol. E eu nunca vou esquecer isso. Ele vai ter a ausência do seu pai fisicamente, mas as marcas da vida do seu pai estarão para sempre no coração dele. Eu não sei se esse homem, ele pediu a vida eterna a Jesus Cristo. Eu não sei como é que era a vida dele com Jesus Cristo. Mas uma coisa eu sei, aquele garoto, ele vai ter marcas de bênção do amor do pai na vida dele para sempre. Nos últimos meses, aquele homem estava trabalhando. E os médicos já não estavam dando notícias muito animadoras para ele. Mas ainda assim, ele tinha uma causa no coração dele. E ele escolheu trabalhar para o bem-estar das famílias da cidade que foi colocada nas mãos dele. Hoje à tarde, quando o Amone e o Ber chegaram em casa, vindo do cultinho, aí eu estava ali na cama, no nosso quarto, orando e falando muito com o Espírito Santo sobre essa palavra, de agora à noite, de hoje à noite. Aí então eles chegaram e um pouco depois, o nosso filho entrou no quarto, trazendo uma estrelinha.
E ele veio, trouxe essa estrelinha, uma estrelinha que de um lado estava cheio de brilhos assim e tal, douradinha, enfim, bonitinha. E ele trouxe essa estrelinha e ele colocou em cima de mim. Ó, pai, para você. Aí eu virei para ele e perguntei, filho, mas o que é essa estrelinha aqui? Aí ele falou, é a estrela de Abraão, pai. Porque Deus um dia falou com Abraão que queria fazer dele uma bênção nesta terra. E que queria dar a ele uma descendência que teria a mesma fé que a dele. E essa descendência seria uma bênção para todos os povos da terra, faria uma revolução nesta terra. E aí então ele pegou essa estrelinha, e a gente tem uns livros que a gente lê em cima da cômoda, e ele deixou a estrelinha, depois ele tirou de cima de mim e deixou a estrelinha ali, junto dos livros, e falou, pai, eu quero que você veja sempre, eu vou deixar essa estrelinha aqui, para você todo dia olhar para ela e não se esquecer que Deus quer fazer de você uma bênção. Não foi ele que disse isso. Você está entendendo? Essa é a palavra que Deus tinha para mim hoje. E para você também, meu querido, minha querida. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes a gente passa momentos de crise. A gente fica chateado, a gente fica insatisfeito com a nossa vida. A gente fica meio aborrecidão. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente esperava, que a gente desejava. Mas ei, eu quero falar uma coisa para você hoje à noite. Sabe por que a gente costuma ficar em crise em momentos como esse? É porque a gente anda pensando demais em nós mesmos. E o caminho do reino de Deus, o caminho de Jesus Cristo, o caminho do Evangelho, é uma vida onde Deus, a sua vontade, devem ser o grande desejo dos nossos corações. Onde as pessoas que estão ao nosso redor, elas sejam abençoadas através do que Deus tem feito na minha vida. E eu confiar que as demais coisas, Ele está cuidando de mim. Hoje de manhã eu ministrei muito nesse sentido. Quando Pedro estava pregando no templo em Jerusalém, em Atos capítulo 3, falando, vocês são preocupados demais com as bênçãos de Deus. Vocês são interessados demais em descobrir qual é a oração que funciona, que traz os resultados, que faz a coisa acontecer, que faz a chave virar, os problemas se acabarem na nossa vida. Quando a única coisa que você e eu deveríamos desejar com todas as forças do nosso coração é a presença de Deus. É a vontade de Deus. Na certeza de que Ele nos ama. E tudo aquilo que você e eu precisarmos, no amor dEle, nós seremos cuidados por Ele. Querido, eu quero dizer a você, Jesus Cristo morreu por você para te dar um pai. Um pai que nunca vai te deixar sozinho, nem desamparado nessa terra. Um pai que sabe perfeitamente aquilo que você precisa. Um pai que sempre vai dizer para você e para mim, fique tranquilo. A sua vida me importa. A sua vida é problema meu. Apenas me ame e siga nos meus caminhos. E deixe que eu cuido. Deixe que tudo aquilo que você precisar, eu proverei a você. Mas a gente faz o contrário. Às vezes a gente senta para conversar com os discípulos. E os discípulos viram para a gente e falam, ai, come um pouquinho. Você está fraco, você está precisando, né? Pensa um pouquinho nas suas necessidades, você tem que pensar um pouquinho em você. Você já recebeu em algum momento da sua vida esse conselho? Você tem que pensar um pouquinho em você. Quando às vezes Deus tem colocado ao redor de você oportunidades de a graça dele fluir através da sua vida.
sobre a sua casa, dentro da sua família. E você fica pensando, e a gente fica pensando só na gente. Ai, falta isso. Ai, eu não consigo sentir. Ai, eu não estou satisfeito. Ai, eu não estou animado. Aí trava. Aí não tem ânimo para fazer mais nada. Faz, mas faz se arrastando. E chega alguém para puxar assunto, ou simplesmente cumprimentar e dar um bom dia. Como é que você está? Estamos mais ou menos. Estamos tentando viver um dia melhor. Pensar em nós mesmos só faz isso mesmo, meus queridos. A gente ficar preocupado conosco mesmo só nos faz pensar nisso. E o pior, a gente gasta o resto da nossa vida pensando em nós mesmos para chegar no final e a gente se sentir vazio. A gente ainda sentir que tem algo que está faltando aqui dentro. É claro, porque não somos nós que preenchemos a nossa vida. É Deus que preenche a nossa vida. E Ele faz isso quando nós estamos no centro da vontade dEle. Jesus, Ele estava com fome, talvez Ele estivesse. Mas a gente deixa para comer depois. Tem uma mulher que está com a vida dela arrebentada. E eu estou sentado aqui do lado dela. E talvez eu seja o foco de luz que Deus escolheu para ministrar sobre a vida dessa mulher. No caso de Jesus, Ele tinha certeza disso. E Ele disse, esta é a comida mais importante para mim nesse momento. Comer, eu como depois. Cuidar dos outros problemas, eu resolvo depois. Mas isso daqui, a vida dessa mulher é algo que nunca mais eu perderei se eu aproveitar essa oportunidade nesse momento. Agora, se eu deixo essa mulher e fico pensando só em mim, como eu posso me livrar da cruz, no caso de Jesus, como eu posso me livrar da perseguição, dos ataques dos religiosos, eu ainda assim terminarei sozinho. Foi o que o diabo tentou fazer com Jesus durante todo o ministério dele. Jesus, no começo do seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para orar e jejuar, se preparando para o começo do seu ministério. Aí aparece quem? Um chifrudo lá, para tentá-lo. E começa a jogar conversinha na orelha de Jesus, dizendo para ele, pense em você. Se você quer ser o salvador do mundo, você precisa se projetar, você precisa se mostrar para as pessoas. Você não está com fome? Usa o teu poder pensando em você mesmo. E Jesus o tempo todo rebatendo na palavra de Deus. Não é essa a vontade de Deus para a minha vida. Eu não vim aqui me ocupar comigo mesmo. Porque o trabalho do diabo para destruir as nossas vidas, querido, é isso. É fazer a gente se importar conosco mesmo. Quando ele consegue fazer a gente ocupar a nossa vida só com as nossas coisas. Aí chega num determinado momento, o Espírito Santo toca o nosso coração e nos faz lembrar de uma pessoa. Sei lá, talvez essa pessoa esteja enfrentando algum problema nesse exato momento. O Espírito sabe, às vezes a gente não sabe. Ou o telefone toca, ou alguém chama você, podemos conversar. Aí a gente às vezes chega e fala, não, dá só um tempinho porque eu estou muito ocupado com outras coisas agora. Eu não tenho tempo para você agora. Eu não tenho tempo para isso. Eu não estou preparado. Ah, como Jesus ouve essa resposta. Até hoje Jesus ouve demais essa resposta, de muitos. Eu ainda não estou preparado, Jesus. Aí Jesus fala, a única resposta que Jesus tem. Aquele que diz que quer viver a vontade de Deus, mas olha para trás, essa pessoa não está preparada para viver a minha vontade. Querido, querida, eu quero terminar essa palavra dizendo a você uma coisa muito importante. Foi Deus que te trouxe aqui para haver um alinhamento entre a sua vida e a vida dele. Se Deus está falando com você hoje, é porque hoje Ele espera de mim e de você um posicionamento em relação ao propósito eterno dele. Não é para você pensar durante a semana e combinar com ele, Deus, semana que vem eu volto no culto aqui e te dou uma resposta do que você falou comigo hoje. Semana que vem ele vai falar outra coisa.
O propósito de Deus, queridos, é uma questão de oportunidade. Existem pessoas que se lamentam. Como eu queria ser uma bênção como aquele homem. Como eu queria ter uma profundidade de intimidade com Deus como aquela mulher. Como eu queria viver propósitos elevados como aquela pessoa. Ela me inspira. E querido, querida, na verdade o que nos diferencia desses grandes homens e mulheres de Deus não é nada, são iguaizinhos a nós. Tiago capítulo 5 vai dizer que um dos grandes homens de Deus da Bíblia, que foi Elias, fala claramente lá, ele era um homem igual a cada um de nós. A diferença é que quando Deus fala, Ele responde. Ele decidiu que na ordem de prioridade da vida dele, o propósito de Deus era a coisa mais importante para a vida dele. Eu quero terminar essa palavra de verdade e convidar você para a gente orar um pouco juntos. Reafirmando isso no seu coração nessa noite, meu querido, minha querida.